tarde, quase boa noite já. Bem-vindos à live do Rafão. Hoje o Joel está online. Ei, Joel, hein? Quanto tempo que eu peço para esse menino estar na live, ele fala que não consegue, que não dá certo. Hoje ele está aqui. Bom, segunda-feira, minha gente, dia de muito trabalho. E agora eu chamo você aí para a gente louvar a Deus, né? Para a gente cantar um louvor a Ele. E é uma canção que eu acredito que faz parte da vida de todo cristão, né? De cada um de nós aí. É uma vida que todo cristão enfrenta. São problemas, são situações. E situações que fazem a gente querer olhar para trás, a gente querer abrir mão, a gente querer desistir. Uma canção que fala muito ao meu espírito, uma canção que sempre quando eu canto ela, eu sinto a presença de Deus de uma forma especial, né? Porque é uma canção tão curta, mas com conteúdo tão forte, tão vivo, tão verdadeiro, que eu acredito que duvido que tem alguma pessoa que não viveu isso. Duvido que tem alguma pessoa que não esteve nesse momento, num momento de dificuldade, e ali ela clamou, né? E ali ela invocou o nome de Jesus, né? Vou colocar aqui que você possa louvar junto comigo, amém? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Mais uma vez. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém, glória a Deus. Ai meu Deus, vou ter que segurar aqui. Bom, então, boa noite a todos vocês aí, meu pai, minha mãe, a bênção. Minha esposa está online, a Lucineide, o Manuel, o Joel também.
Essa é uma canção muito especial, né, mãe? Quantas vezes eu acredito que na minha infância eu ouvi essa canção, né? Eu ouvi, né, o Kadosh, né? A banda Kadosh cantar essa canção e é uma canção tão linda, né? Uma canção tão curta, mas com significado tão forte, né? Porque realmente é nesses momentos mais difíceis que o nosso coração ele se derrama, que o nosso coração ele cai ali no chão, ele se abre para realmente para Deus, para que Deus venha com a resposta, né? E fora do que esse louvor diz, né? Hoje o tema que eu queria falar que eu queria falar para vocês, um tema muito importante aí sobre o propósito que nós falamos bastante. Esse é um que é consequência, né, do propósito, né? E na verdade ele é de vital importância, né? Que é você saber qual o seu chamado, né? Na verdade, eu convido você nessa noite a pensar, né? Qual que é o chamado que eu tenho, né? Aí você fala, meu Deus, o que é chamado, né? Até pra gente, assim, que tem estudado, não é algo, assim, muitas vezes tão claro, né? E na palavra de Deus, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas. Meu Deus, qual que é o meu chamado, meu Deus? Né? E aqui nós aprendemos, né? Nós aprendemos que o nosso propósito universal, o propósito de cada um de nós, né, que nós temos na nossa vida, depois que nós entendemos que nós somos gerados por Deus, é que o nosso propósito é glorificar a Deus, né, manifestar a glória de Deus, né? E como nós estudamos muito sobre isso, nós sabemos que através das nossas atitudes, através das nossas ações, através da intenção da nossa alma, sabe, do que aquilo que a gente expressa na nossa alma, sabe, o propósito de Deus tem muito a ver com aquilo que Ele colocou em você, né, seus dons, seus talentos, sabe, onde você viveu, né, a sua família, tudo aquilo que foi desenvolvido em você especificamente para atingir algo que Deus queira, né, algo que Deus tem para você. Então a gente falou muito forte sobre o propósito e eu creio que muitos aqui já devem estar aí, né, já com um propósito muito mais definido do que antes dessas lives, né? E se você ainda não está, aproveite, assista as lives anteriores, né? Tem o canal do YouTube que eu coloquei como live do Rafão, também tem aí no Instagram que eu coloquei todos os vídeos lá, que a gente falou bastante sobre propósito, né? Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? E nós entendemos que nós temos um propósito principal, né? Que é esse de manifestar a glória de Deus. E aqui hoje nós vamos falar agora sobre chamado, de você descobrir o seu chamado. E confesso a vocês que estudando um pouco mais sobre isso, abriu um pouco a minha cabeça e falei, meu Deus, que palavra assim, que alimento que eu recebi estudando sobre chamado, porque se você analisar o chamado, ele é de vital importância tanto quanto o propósito que você tem na tua vida, né? O chamado é aquilo que Deus te chamou, né? Quando Deus ele te chamou, sabe? Quando Deus ele gerou em você, ele te deu também essa chamada, né? De você saber que você não veio, né, por acaso. Além de você ter um propósito, você tem um chamado específico, né? Algo que Deus chamou você para ser, né? O propósito é aquilo para você cumprir, né? Aquilo para você, sabe, fazer acontecer através da sua vida, sabe? E na sua vida. Agora o chamado não, é aquilo que você é. É aquilo que Deus falou que você tem que ser, né? De acordo com a palavra dele, nós temos que ser, né? E na hora que eu estudei um pouco sobre esse tema de chamado, eu falei, meu Deus, muitos acham que meu chamado é pro louvor, meu chamado é pro diaconato. Chamado não é serviço, né? E muitas vezes a gente acha que é, né? Muitas vezes a gente pensa que chamado é serviço, mas não é, né? Chamado é aquilo que Deus chamou para você ser, independente dos seus talentos, independente dos seus dons, independente daquilo que você é bom, independente daquilo que você faz ou deixa de fazer. Chamado é muito mais amplo do que o serviço que você pode fazer através, né, do que você tem de talento, de dom, né? Quer tocar, quer cantar, quer ajudar, né? Quer decorar. Tem tantos talentos que muitas vezes nós temos, e chamado está muito mais amplo do que isso, né? E o que nós aprendemos aqui, nós aprendemos através da palavra. Então quero falar para você o que está em Êxodo 19:5, né?
Êxodo 19:5, Deus chama o povo de Israel, né? Deus chama o povo de Israel para entender que ele designou eles para serem sacerdotes, né? Quando Deus chama o povo de Israel, ele chama para que eles sejam sacerdotes, ou seja, para que eles atraiam a presença de Deus, né? Para que eles, sabe, atraiam a presença de Deus para eles, para todo o povo. Então Deus, ele em Êxodo, ele chama o povo de Israel por uma responsabilidade vital que é: sejam sacerdotes, né? Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, né? Tá um pouquinho aqui atrás. Opa, peguei. Eu vou ler aqui a palavra de Êxodo, bem específica aqui. Hoje eu não separei aqui bonitinho para adiantar, mas é rápido. Êxodo 19, versículo 5. A palavra de Deus diz assim, né? Isso aqui é quando Israel chega ao Monte Sinai. Aí o que Deus fala para o povo de Israel: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. E aí no 6, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então olha aí, nossa, olha o que Deus falou para Moisés e para que ele replicasse ao povo, né? Que o povo de Israel, né, chamou a eles falando assim: vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, essa palavra, muitas vezes a gente pode imaginar, poxa, essa palavra é só para o povo de Israel, né? Naquela época existia o sacerdote, o sumo sacerdote e tal, né? Mas isso não, isso aqui foi uma chamada para todo o povo, né? Todo o povo de Israel. Ele disse assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Ou seja, para Deus, né, o desejo de Deus é que eles sejam reino de sacerdotes. Ou seja, era a vontade de Deus que o povo de Israel, todos ali invocassem a presença dele como um sacerdote, né? Porque se você não entende o que é sacerdote, sacerdote é todo aquele que invoca a presença de Deus. É todo aquele que chama a presença de Deus, né? Que levanta um altar ali de adoração e chama a presença de Deus. Então aqui foi uma palavra designada, específica para o povo de Israel, que era o único povo na época onde Deus, ele teve ali todo um propósito a ser, né, realizado. E ele fez essa chamada, né? Esse foi o chamado que Deus fez ao povo de Israel: que todos vocês sejam reino de sacerdotes e sejam uma nação santa. Essa foi a chamada do povo de Israel, a chamada que Deus deu para cada um deles. Só que infelizmente, depois de muito que aconteceu ali, depois deles terem sido libertos pelo povo, por Moisés ali do Egito, depois de todas as pragas, depois de todos os milagres que aconteceram com aquele povo, depois de eles conquistarem a terra prometida ali, Canaã, através de Josué, onde Josué instruía o povo, depois disso, depois eles acabaram, mesmo assim, ainda se voltando para os falsos deuses e profanando o altar de Deus, profanando a casa de Deus, e eles continuavam a esquecer da chamada que Deus deu para eles, que era: sejam o reino de sacerdotes que eu desejo, sejam a nação santa que eu desejo. Então Deus ali, ele se frustrou muito com o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo muito incrédulo, muito hipócrita, porque depois de todos os milagres que eles viram, depois de todas as ações sobrenaturais que Deus fez para que eles não morressem de sede, para que eles não morressem de fome, para que eles não fossem exterminados pelos seus inimigos, mesmo assim, eles vendo cada milagre que se cumprindo, depois de um tempo eles abandonavam a Deus e se voltavam para os deuses e ídolos daquela época, para os ídolos cananeus, sabe? Para aqueles ídolos que eram feitos de pedra, eram os ídolos falsos, eles se voltavam para eles. Então o povo de Israel, infelizmente, eles não cumpriram a chamada de Deus para que Deus, aquela que Deus tinha com eles. Eles não cumpriram, diversas vezes eles renegaram a fé, eles esqueceram da fé, esqueceram de Deus.
Então essa chamada, infelizmente, Israel deixou muito a desejar para o nosso Pai, para o nosso Deus. Só que aí você pensa, poxa, mas ok, o povo de Israel, mas e eu? Qual que é o meu chamado? O que foi? O que Deus me chamou para ser? Qual que é o chamado que eu tenho então? Qual que é a minha chamada, né? Então é aquilo para que Deus te chamou para essa terra. É aquilo para que Deus chamou para você ter com Ele. Né? Um propósito, muitas vezes, é um propósito para você cumprir para um povo, para uma cidade, para, para algo coletivo, né? O seu propósito. O seu propósito não é somente para você e Deus, mas o seu propósito ele é muito mais além e é para as pessoas, para você atingir pessoas, para que a glória de Deus se manifeste para as pessoas através do seu propósito. Mas agora o chamado é um pouco mais pessoal, é você e Deus. O chamado é aquilo que Deus chamou para você ter com Ele. Né? Então, é um chamado que o povo de Israel teve naquela época para que eles fossem um reino de sacerdotes, uma nação santa, ou seja, que a santidade fosse algo que eles cuidassem com muito carinho, que fosse algo valoroso, né? fosse algo, sabe, de extrema importância para eles. Né? E aí o seu chamado, ele está um pouco mais adiante. O seu chamado, ele está em Coríntios. Quando Deus fala que Deus deseja que nós sejamos todos sacerdotes, né? A palavra de Deus fala que Deus, através de Jesus, né, na qual se sacrificou, na qual ali sofreu uma morte, na qual ressuscitou, e sobre ele, né, povos, línguas de todas as nações têm o direito hoje de serem adotados como filhos de Deus, né? Como filhos, serem adotados ali como filhos de Deus, como através do sacrifício de Jesus nós fomos trazidos de volta a essa adoção de filhos, sabe? Através do sacrifício de Jesus, através do Cordeiro Santo, né? Do Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que não tinha nenhum machucado, o Cordeiro Perfeito, nós fomos ali convidados a fazer parte da família de Deus novamente. E Deus nos designou para sermos reis e sacerdotes dessa terra. Aquela promessa que foi designada para o povo de Israel somente através de Jesus, através da obra redentora de Jesus, essa chamada somente para o povo de Israel, ela se tornou uma chamada para todos os povos, línguas, todas as nações, sabe, que se prostrem diante de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Todas essas nações foram ali chamadas também para serem reis e sacerdotes. Reinos de reis e sacerdotes nós fomos chamados. Então eu convido você hoje a entender esse grande chamado que você tem sobre a tua vida. É você ser um sacerdote, é você, sabe, ser um rei e sacerdote dessa terra, sabe? Porque você está debaixo de um reino dos céus, um reino muito especial, um reino que te deu autoridade no nome de Jesus, um reino que te deu, sabe, armas nas suas mãos, sabe, poder e autoridade dos céus, para que você viva o teu propósito e para que você seja um sacerdote. E para que você viva o teu propósito de uma forma, sabe, abundante, de uma forma, sabe, poderosa, você primeiro precisa entender o seu chamado, que é ser um sacerdote, que é atrair a presença de Deus para a tua vida, sabe, atrair a presença de Deus para a tua casa, atrair a presença para a tua família, sabe. E isso é algo que exige um pouco de renúncia, né? É algo que exige de você um entendimento daquilo que Deus te chama para ser, né? Então eu quero dizer para você, sabe, é você ser um sacerdote do Deus Altíssimo, né? É você buscar primeiro esse sacerdócio do que as outras coisas na tua vida, né? E nós precisamos estar satisfeitos com essa chamada e com o nosso chamado que nós temos. Por isso eu digo para você hoje, com todo o amor, com todo o carinho do mundo, não há como você viver no propósito de Deus de forma plena, de forma clara na tua vida, se você não viver primeiro o seu chamado. Se você primeiro não viver aquilo que Deus te chamou para ser em primeiro lugar, que é ser um sacerdote. É você ter um relacionamento íntimo com Deus, é você desenvolver uma relação com Deus de pai para filho e de amigo para amigo. É você se prostrar diante de Deus todos os dias e reconhecer que Ele é o Deus da tua vida, que Ele é o teu Pai, que Ele é o teu Criador, sabe? Que Ele fez os céus e a terra, Ele fez tudo para você.
tudo por amor a você. E você entender que você, para você ter esse chamado sendo praticado na tua vida, para você ter, sabe, esse relacionamento com Deus, esse sacerdócio ativo na tua vida, você precisa muitas vezes entrar no teu quarto. Sabe? Você precisa entrar no teu quarto, ou você precisa ir a um lugar específico, sabe, que você tem na sua casa, um lugar de isolamento, e você fecha a porta, ou você, né, fica ali naquele cantinho, e você ministre o coração de Deus. Sabe o que é ministrar o coração de Deus? É você falar com Deus aquilo que Ele é, e aquilo que você reconhece que Ele é na tua vida. É você chamar a atenção de Deus, sabe, ministrando o coração de Deus, declarando: Senhor, Tu és o Deus, sabe, que criou os céus e a terra, que criou a minha vida, que criou tudo que é perfeito nessa terra, que criou os céus, que criou as estrelas, criou o sol, criou a lua. Tudo Ele fez, tudo Ele criou para manifestar a glória dEle. Os pássaros, a natureza, tudo que Deus criou nessa terra perfeito foi para que a glória dEle se manifestasse. Ele te criou, sabe, a imagem e semelhança dEle para que você manifeste a glória dEle. Então tudo que Ele criou é perfeição, é o poder dEle sendo expresso. Opa, deu um errinho aqui. E eu quero te chamar para isso, para que você entenda que a glória de Deus, ela vai se manifestar na tua vida a partir de quando você levanta o seu altar de adoração. O que é levantar? Opa, gente, tá dando uma travada aqui. Mãe, alguém tá tentando me ligar, pede para dar uma esperada aí, só uns minutinhos, tá? Que eu já volto, eu já ligo. É o pai, o Felipe e o André que estão me ligando. Pede para eles dar só aguardar um minutinho que a gente já volta. Eu só vou finalizar aqui. Então esse chamado é um altar que você levanta diante de Deus. É um altar que você ali levanta. Como você levanta esse altar? Você levanta se prostrando, ajoelhando diante de Deus e chamando a atenção de Deus, sabe, para você atrair a presença dele até você, para que ele manifeste a presença em você, para que você ouça Deus falar com você. Então, o chamado especial que você tem na tua vida, que é muito importante, é isso. É você levantar esse altar, sabe, de adoração na tua vida. É você entrar no teu quarto, é você fechar a sua porta, é você ministrar o coração de Deus e ser ministrado por Deus. Porque quando você ali levanta um altar de adoração a Deus, sabe, quando você ali derrama a sua vida diante de Deus, sabe, declarando o que Ele é para você, reconhecendo a divindade do Deus Altíssimo, reconhecendo o quão poderoso Ele é e o sacrifício que Ele faz por você, e tudo que Ele fez por você, o amor que Ele teve de tal maneira que enviou Jesus para cumprir a obra redentora e te resgatar. Tudo isso é para que você entenda que através disso, através desse altar que você, sabe, ali faz para Deus em adoração, em louvor, em glória para Ele, para honrar a Ele, através desse altar, Deus, Ele ministra o teu coração, Ele fala com você, ali você começa a aperfeiçoar, você começa a consolidar o propósito que Ele tem na tua vida. Então eu quero dizer para você nessa noite, o seu chamado é de extrema importância, o seu chamado, sabe, é algo que você tem que agarrar com as suas mãos, com unhas e dentes, e você fala: eu preciso ser um sacerdote. Eu preciso realmente ser um sacerdote para que a minha casa tenha um altar contínuo de adoração a Deus e de reconhecimento de quem Ele é para mim. Para que Ele possa manifestar a glória dEle em mim, para que Ele possa falar comigo, para que Ele possa desenvolver um relacionamento comigo, íntimo, um relacionamento de amizade, um relacionamento de quem Ele confia. Porque, meu irmão, minha irmã, para você viver o propósito de Deus, você precisa ter intimidade com Ele, você precisa ter relacionamento com Ele. Sem relacionamento com Deus, sem uma vida de conversa com Deus, sem uma vida de, sabe, de você se entregar de verdade para Deus, você se humilhar, você adorá-lo como Deus e poderoso que Ele é e nosso Pai Celestial, se você não tiver isso, não há como Ele, sabe, desvendar para você o seu propósito. Você vai viver o seu propósito, mas não vai viver a presença de Deus na tua vida e a manifestação dela. Então você vai viver ele completo, vai faltar algo ainda em você. Então eu te chamo nessa noite para que você estabeleça o seu chamado diante de Deus, para que você, sabe, realmente seja um sacerdote, tenha um sacerdócio na sua casa, sabe, levante um altar de adoração na sua casa todos os dias.
sabe? Se ajoelhe perante Deus, ore com Deus e faça com que a sua casa tenha um altar de adoração a Ele, para que Ele possa se relacionar com você. Sabe, muitas vezes você tem pessoas, você tem amigos assim que você, sabe, tem um carinho, tem um afeto, tem um amor, sabe? Tenha esse mesmo amor multiplicado 100 vezes mais, tenha ele com Deus, tenha ele com seu Pai, tenha com aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que gerou você nele, sabe? E desenvolva esse chamado sacerdotal, que é você ser um sacerdote na casa de Deus. É uma mensagem muito curta, muito rápida e muito simples, para que você seja esse sacerdote, né? Você pode pegar tantos exemplos na Bíblia, né, de sacerdócio, que você seja um sacerdote, que você aprenda o que é ser um sacerdote, né? Que é atrair a presença de Deus até você, que é manifestar a presença de Deus e a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, sabe? Isso é uma busca, isso é um desenvolvimento, é um desenvolver, isso é uma prática constante. Você tem que começar, muitas vezes, você tem que começar aos poucos, você tem que começar muitas vezes do zero. Quem nunca teve essa experiência de sacerdócio, quem não tem esse costume de orar, de ajoelhar-se perante a Deus, de se humilhar na presença dele, comece aos poucos, vai exercitando, vai prolongando, vai aperfeiçoando, vai criando esse ambiente de intimidade com Deus, que essa amizade, essa intimidade vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e terão situações onde Deus vai te falar coisas sobrenaturais que só para você, que é algo específico para você desenvolver a sua vida, para você desenvolver a sua família, e através disso ele vai desenvolver tantas outras coisas mais através da sua vida, dons, talentos espirituais que ele quer para te usar, para você ser instrumento nas mãos dele, para você fazer grandes coisas através, sabe, para Deus fazer grandes coisas através da sua vida. Sabe, você se sentir pleno e satisfeito, que é você sentir, nossa, eu tenho um amigo, um melhor amigo, que é o meu Pai Celestial. Sabe, então eu quero deixar essa palavra para você. Seja um sacerdote, porque Deus, ele te chamou para que você seja rei e sacerdote nessa terra. Porque nós adoramos ao Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus. Então ele nos chama para sermos reis nessa terra. Porque o que sai da nossa boca, sabe, a palavra que sai da nossa boca, e em nome de Jesus, ela tem um poder, sabe, vital, ela tem um poder avassalador. Então, que você possa entender aquilo que você precisa nesse momento é ser um sacerdote, sabe, é você ter uma vida de sacerdote, é você levantar um altar de adoração na tua casa. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, eu quero declarar as bênçãos de Deus sobre a tua vida, e eu quero te convidar agora, nesse momento, a estar orando comigo. Sabe, eu te convido a você fechar os seus olhos e eu vou orar ministrando aquilo que eu falei aqui nesse estudo, sabe, para que você desenvolva na sua vida, tá bom? Feche seus olhos, se você puder, em nome de Jesus. Pai querido, Pai Celestial, nesse momento eu oro a Ti, eu agradeço por essa oportunidade. E aqui eu expresso, Senhor, a minha adoração a Ti, declarando que Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus de cada um que está ouvindo essa live, Deus. Tu és o nosso Pai Celestial, ó Deus, aquele que nos gerou em Ti, Senhor. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo, por o Senhor nos permitir, ó Deus, estar vivendo, por o Senhor nos permitir, ó Deus, podemos usufruir dessa obra redentora que Jesus nos proporciona, ó Deus, por nós podemos sentir o Teu amor, por nós podemos apreciar tudo que o Senhor criou, Deus, nessa terra para manifestar a Tua glória. Nós Te agradecemos, ó Deus. E nós aqui, Deus, nos unimos, ó Deus, a essa palavra que fala, Deus, que o Senhor, Deus, que o Senhor quer que nós sejamos reis e sacerdotes nessa terra, Deus. E nós queremos, ó Deus, levantar um altar de adoração na nossa casa, ó Deus, dentro de nós, na nossa alma, Senhor, no nosso espírito, levantarmos um altar de adoração, declarando que Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa casa, e nós reconhecemos, Senhor, a Tua divindade e a Tua paternidade, Senhor. Nós queremos, ó Deus, declarar que Tu és o nosso Deus, e nós queremos ter essa vida de sacerdócio, Deus. Nós queremos ter
essa vida de entrega. Nós queremos, ó Deus, ter, ó Deus, a nossa intimidade sendo, ó Deus, aqui trabalhada com o Senhor. Nós queremos ser teus amigos, ó Deus. Tem uma canção que declara que não existe nada melhor do que ser teu amigo, Pai. Ó Deus, e nós queremos, ó Deus, desenvolver essa amizade contigo, desenvolver esse carinho, Deus, de amigo para amigo, desenvolver, Senhor, esse reconhecimento de paternidade, que tu és o nosso Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que nos ama incondicionalmente. Por isso, Senhor, desenvolva o nosso chamado, Deus, que sejamos sacerdotes de excelência, como o Senhor mesmo declarou aqui e pediu para que o povo de Israel fosse reino de sacerdotes, nação santa. Nós queremos também ser, Deus, reino de sacerdotes nessa terra. Nós queremos ser sacerdotes e nós queremos ser, ó Deus, santos, ó Deus, como o Senhor deseja, Pai. Por isso nós pedimos, Pai, nos santifica. Por isso nós pedimos, Pai, nos ajuda, nos ensina através do Teu Espírito que se move dentro de nós a sermos sacerdotes, a termos um altar santo, ó Deus, sendo edificado todos os dias na nossa casa e na nossa vida para Ti, por amor a Ti, Pai. Nós declaramos agora, Pai, sobre cada casa que está assistindo essa live, sobre cada pessoa, Senhor, que ela seja um sacerdote do Senhor, que ela seja uma sacerdotisa do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada casa que está assistindo essa live agora seja, Deus, levantado um altar de adoração a Ti, em reconhecimento, ó Deus, do que Tu és para nós, Deus, que Tu és o nosso Deus, que Tu és um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, e nós reconhecemos, ó Deus, o Senhor como Deus da nossa vida, Deus. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, e nós já declaramos que em cada casa que tem um altar para Ti, cada casa que tem um altar que Te adora, tem um altar, ó Deus, de um povo que Te adora, de um povo que Te ama e um povo que quer viver a eternidade contigo, Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus. Faça da nossa casa, Senhor, um altar, um lugar, ó Deus, onde nós vamos desempenhar o nosso sacerdócio, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Eu abençoo você, eu abençoo a tua casa, a tua família. Seja esse sacerdote que Deus quer. Levante um altar de adoração na tua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nos vemos amanhã mais uma vez. Sabe? Que a tua casa seja uma casa que brilhe a luz do Senhor, que manifeste a glória de Deus. Nós aprendemos a palavra que quando a Arca da Aliança ela entrou na casa de Obed-Edom e ele reconheceu que aquela arca era ali, né, onde Deus ele se manifestava. Naquela arca, quando ele reconheceu Obed-Edom, a casa dele foi abençoada de uma forma extraordinária. Quando você manifestar a presença e a glória de Deus na tua casa, a tua casa será abençoada de uma forma extraordinária. Eu declaro isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba isso de coração. Um grande abraço e até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.